com muita alegria nos nossos corações. Neste momento, nós vamos estar meditando numa reflexão a respeito de Sha'ar HaShamayim, que significa portais celestiais. Os portais celestiais nos trazem lições neste dia, do qual traz uma história muito forte sobre Jacó, uma história de milênios atrás, porém traz um grande significado para as nossas vidas hoje, aqui, agora. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você tiver aí. Ó, meu cenário tá caindo aqui, ao vivo é bênção mesmo. Gênesis 28, a palavra nos diz assim, que é o cenário. Gênesis 28, versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi até Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira. E deitou-se naquele lugar e sonhou. O seu sonho, eis que era posto na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse-lhe: Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o teu pai, o Deus de Isaque. E essa terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E aí Jacó disse que reconhecia que aquele lugar era habitado por Deus. E o Senhor ainda diz assim no versículo 15, para mim e para você também: Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito tudo que eu tenho te dito. Que coisa maravilhosa, queridos! Aqui está os portais celestiais, Sha'ar HaShamayim, em hebraico. E aí eu quero te mostrar essa folha com esta letra. É uma letra hebraica que tem o significado do número 4 e a palavra porta. Este é o Dalet. O Dalet, só para você entender que cada letra na cultura judaica, cada número é um universo de informações para nós hoje. Porque a palavra ela se renova a cada dia para mim e para você que estamos aí buscando a face do Senhor. Queridos, esta palavra da Dalet, que é a porta desse desenho, significa passagem, um acesso de um lugar para outro, passagem a outra dimensão. E houve esse momento em que Jacó, o cenário dele era triste. Ele achou que a vida dele tinha chegado ao fim, porque ele enganou o pai, enganou o irmão, e o irmão queria matá-lo. Ele saiu da sua terra e ele foi até o deserto, onde o deserto só tem serpente e escorpião, muita areia, quilômetros e quilômetros, sem nada para enxergar à noite. De dia o sol escaldante, à noite o frio terrível. E ele colocou como travesseiro uma pedra. O cansaço foi tão grande daquela viagem, sem expectativa, ele não sabia para onde ia, não sabia se ia chegar em algum lugar, e de repente ele deitou, cansado, dormiu e entrou num plano do sobrenatural. E você que está ouvindo essa palavra de Deus, não é a irmã Val, não é o ser humano. Se você está aqui, você chegou até essa live, é porque o Senhor, Ele tem algo no sobrenatural com você. O Senhor quer fazer algo diferente para a sua vida.
E naquele momento em que Jacó estava dormindo, ele estava no mundo físico, mas entrou no sobrenatural. Ele entrou no mundo espiritual. Quando a gente fala sobre portais celestiais, normalmente as pessoas trazem essa reflexão para o esoterismo, para o misticismo. Mas nós, servos de Deus, que somos cristãos, nós temos esse entendimento de que esses portais celestiais é um acesso até Deus. Quando nós estamos tristes, queridos, não adianta chorar, reclamar, emburrar contra Deus. Não vai resolver. O que vai resolver é você tocar no coração de Deus, se humilhando, se rasgando, se entregando, se rendendo. Sem máscara, Senhor, eu venho até a tua presença, revelar aqui, confessar os meus pecados e alcançar misericórdia. E nós vamos alcançar a graça em tempo oportuno. E aí, continuando aqui, um exemplo da dimensão natural. Quando você está no quarto, você fala, vou tomar um copinho de água, você vai até a cozinha e de repente você chega ali e esquece, né? Esquece que você foi pegar, tem hora que eu quero uma escova de cabelo e vou procurar, tô na cozinha, vou pro quarto, já esqueci o que eu fui buscar. Esse momento de esquecimento é porque quando eu saio de um ambiente e venho para o outro, automaticamente o nosso cérebro ele deleta o passado, mesmo que seja de forma simples. Se chama The Doorway Effect no inglês. Quer dizer, o cérebro atravessa a porta do ambiente, mudou a dimensão, o cérebro esquece. Por isso que espiritualmente nós também necessitamos ter uma renovação da mente. Você sabe que o cristianismo tem que viver, quando você aceita Jesus, naquele momento você passa a viver a neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? Significa deixar os velhos hábitos e adquirir novos hábitos. Percebe que quando nós estamos na presença de Deus, a gente muda o vocabulário, Deus prepara outras amizades, nós temos outros ambientes para frequentar, outras pessoas, outro linguajar. É tão maravilhoso servir ao Senhor, não é? Estou muito feliz aí com a presença dos irmãos. Amo vocês, viu? Coraçãozinho aí. Vamos entender um pouquinho a dimensão territorial, que a gente está falando de Dalet, porta, dimensão, mudança de ambiente. Na dimensão territorial, nós vemos que existe no mapa norte, sul, leste, oeste. Lá no tabernáculo, você lembra que é o modelo da igreja na terra? É o modelo que está no céu, Deus ensinou Moisés para colocar na terra. Existem 4 lados, porque são portas no sobrenatural, que dão acesso a Deus. Só ia até o tabernáculo quem quer a presença do Senhor. Por que eu e você hoje vamos à igreja? Por que é necessário? Nós necessitamos confirmar a nossa identidade. Aí quando eu chego, olha, a irmã Val chegou, olha, o irmão Edson chegou, a diaconisa Quitéria chegou, olha que coisa linda o diácono José Maria, que coisa linda Araci Bentley, que coisa linda as pessoas participando, é um culto de adoração a Deus. E aí nós reafirmamos a nossa identidade, por isso que é importante congregar e outras coisas também que em outro momento a gente vai falar. Jacó, ele estava entrando numa nova dimensão, porque Deus deu um sonho. Eu tenho certeza que em algum momento Deus deu uma revelação para você a respeito de você mesmo. Alguns anos atrás, eu tive um sonho que eu estava com um microfone na mão e eu tinha que passar uma passarela de cipó. Sabe aquela a passarela assim de cipó? E eu ia andando com medo de cair, e eu via as pessoas ali embaixo ouvindo eu pregando, porque eu estava com o microfone na mão pregando o evangelho. Algumas pessoas olhavam e passavam, outras pessoas ficavam paradas me ouvindo. Significa que Deus estava confirmando o meu ministério.
de estar pregando. Eu não preciso de microfone, irmãos. Quando nós temos um chamado, a conscientização, Deus confia em você, é você que vai sair pregando o evangelho. É você que o Senhor quer. Porque o que você sabe a respeito de Jesus já é o suficiente. Quando você tem um chamado, você entra na presença de Deus em oração, automaticamente o Senhor começa a revelar-se para você, através da palavra, através do louvor. E o que o Senhor deseja nessa noite falar para nós no Shahar Hassamaim, que é portais celestiais. Busque mais. Tá orando? Ore mais. Tá jejuando? Jejue mais. Vale a pena buscar a face do Senhor, porque o Senhor tem muitas revelações para nós. E aí no texto que está falando aqui, Gênesis 28, que a gente está, eu não quero me demorar, versículo 12, 28, 12, tá falando, olha que coisa maravilhosa. Ele sonhou, e eis era posta na terra uma escada cujo topo tocava aos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por elas. O Senhor, ele prepara anjos poderosos para nos guardar, para nos proteger. O Senhor está falando, não te deixarei, até que cumpra tudo que tenha falado. Queridos, Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. O propósito de salvação para o nosso bem-estar, nossa santificação. Ele nos chamou e nos criou para boas obras. Isso significa buscar, aprender, ter o caráter de Cristo. Jacó não sabia de nada da vida dele, mas Deus estava colocando nele um caráter de Cristo. Ele precisava ser moldado, transformado. Tá falando aqui, ele passou por muitas coisas para aprender a honestidade e a retidão. Tem horas que nós necessitamos ser tratados e nós não queremos. Ninguém quer ser humilhado, ninguém quer ser desprezado, ninguém quer ser rejeitado. Mas tudo isso Jesus viveu e venceu para que hoje eu e você estivéssemos aqui buscando a face do Senhor e tendo uma segunda chance. Queridos, nós temos que vencer os obstáculos. João 1,51 tem um texto aqui chamando a atenção. 1,51 diz assim, e disse-lhe, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. O próprio Cristo falou essa rica promessa. E é uma conexão no sobrenatural de Deus. Esteja sensível à voz do Senhor. Eu tenho certeza do que eu estou ministrando e você que está recebendo essa palavra, receba com alegria. O Senhor, ele quer que você eleve o seu patamar na fé. Ele quer que você venha viver uma nova estação. O Senhor quer que você vence o mundo assim como ele venceu. Vale a pena ser crente, vale a pena estar na presença do Senhor. Jacó entendeu o sonho, porque entre o céu e a terra onde ele estava, existia a escada. A escada é o caminho. Caminho, profeticamente, diz respeito ao meu dia a dia, a nossa rotina. Você se levanta, você se arruma, você vai trabalhar, você volta cansado, toma banho, vai para a escola, vai estudar, vai fazer curso, vai trabalhar de Uber, você volta, vai deitar, o próximo dia passa assim a semana toda, final de semana, vai para a igreja, volta. O teu caminho, que é precioso. O Senhor se preocupa com você, você não está só. O Senhor está falando aqui, eu não vou te deixar. Jacó estava completamente desorientado, achando que era o fim da sua história. E o Senhor estava recomeçando, o Senhor estava criando uma nova história para ele. A partir dali, se você continuar na leitura, o Senhor cumpriu todos os propósitos na vida de Jacó. Vale a pena, sim, todo dia você continuar a sua rotina, a sua jornada. Vencer os riscos. Jacó enfrentou o deserto, as feras, o seu travesseiro era pedra, mas ele estava descansando. Quando ele descansou num lugar ruim, num cenário ruim, Deus deu o sonho de revelação
de orientação. O sonho foi uma bússola. Ele estava no deserto, só tinha areia e escuridão. E o próprio Deus preparou aquela revelação que a partir do sonho ele foi direcionado. A lua direcionou Jacó para ele caminhar. O deserto não tem estrada, não tem direção, mas ele foi orientado pela lua e pelo Espírito Santo. Eu amo o reino animal. E eu estava olhando a aurora boreal e a aurora austral. São aqueles reflexos verde no céu. Normalmente tem nas áreas glaciais, aí no Oceano Ártico, onde é muito frio, extremo frio. E as baleias, esqueci o nome, acho que é bajuarte, uma coisa assim, elas nadam meses acompanhando a aurora austral e a aurora boreal para ser orientado até chegar no local de alimento. Mas elas nadam meses, durante meses, para encontrar esse local de alimento, porque Deus cuida. Deus orienta pela a aurora boreal, pelas cores verde, azul, vermelha, o mesclado de cores. Como Deus é maravilhoso e ama os animais muito mais a nós. Por isso você está sendo orientado hoje pela palavra de Deus. Amém. Graças a Deus os irmãos estão crendo e comentando aí. Que coisa maravilhosa. Os anjos subiam e desciam as escadas. E a revelação foi completa e Jacó guardou no seu coração. Ali ele levantou um altar de adoração a Deus e falou: isso, baleias jubartes, obrigado, meu amor, é isso mesmo. Ali ele levantou um altar de adoração e falou muito sério com Deus. Ele falou: olha, se o Senhor preparar que eu tenha o que comer e o que vestir, de tudo eu serei fiel dizimista. E a partir daquele momento, Deus começou a exaltar Jacó. Tudo que ele punha a mão foi crescendo, multiplicando. Portanto, que aqui no texto, Gênesis 31 está falando, passaram-se 20 anos, ele voltou com a esposa, com os filhos, com muita criação, muito gado, muito rico. Ele teve um encontro com Deus novamente ali no Val do Jaboque, lutou com o anjo, venceu e foi transformado e teve a vitória. O sonho cumpriu e ele voltou feliz e contente. Jacó entendeu o portal celestial. Depois de 20 anos veio a fartura e o próprio Deus mudou seu nome. Todas essas promessas o Senhor quer fazer para mim e para você, queridos. Fortaleça o teu coração no Senhor. Eu quero finalizar dizendo que a glória de Deus é manifestada ainda nos tempos de hoje. Muita coisa está acontecendo, muita gente está sendo prejudicado, as pessoas estão descontroladas. Aonde eu estou no convívio já houve 3 mortes por doenças. As doenças estão tomando conta do mundo. Mas o servo de Deus vive experiência no mundo sobrenatural. O Senhor sempre tem luz no fundo do túnel. O ano passado eu vivi uma situação muito difícil. Os irmãos sabem que meu pai faleceu, me deixou problemas enormes. E eu teve dias de pensar que Deus tinha me desamparado. Mas foi só um instantinho. Porque logo o Senhor veio, entrou com a providência, pagamos uma dívida enorme e eu agradeço todos os dias ao Senhor. Tudo foi colocado em seu devido lugar. O clamor o Senhor ouve. Em todos os instantes que eu tive problemas enormes para enfrentar, o Senhor me dava a palavra, o Senhor me deu reflexões, o Senhor me deu as lives, o Senhor abriu os meus caminhos. Hoje o Senhor tem me prosperado. É uma coisa bem pequena, mas o Senhor tem poder para fazer grande. Nós temos que estudar, nós temos que tentar melhorar em todos os sentidos. E aí eu quero orar.
junto com você nesses últimos instantes. Senhor, obrigado por essas pessoas tão preciosas do qual o Senhor ama e eu amo também. Estão aqui nessa live, o Senhor está indo de encontro a hospitais, o Senhor está indo de encontro a pessoas que estão ali naquele leito de sofrimento, com sentenças, com resultado de exames difíceis, de situação complicada, mas maior é o Senhor, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Pai, vai de encontro aos lares, às famílias. Quantos estão necessitados do sobrenatural dentro do seu casamento, a situação do dia a dia, a dificuldade, o desemprego. Senhor, venha clarear a mente, os corações, fortalece, vivifica, santifica, muda, transforma, restaura. Abre os caminhos, o novo horizonte, em nome de Jesus. Porque o grande general de guerra está neste na rasturianda naia sóbria, contemplando cada coração nastu e sobre a cantas nebe alabrachórias, dando a resposta de alegria para cada um. Em nome de Jesus, as portas estão sendo abertas, assim como Dalet rasturianda naia sou está cumprindo as promessas para aqueles que estão com os corações contritos. Perto está o Senhor daquele que está com o coração quebrantado, recebendo a palavra do alto céu, a este Rachamaim, e nós concluímos com a tua graça, Pai. Sabemos que o Senhor está conosco, tu és o Deus do impossível. Que o Senhor venha dar resposta de alegria, a luz no fundo do túnel, dar sonho, visão, revelação do teu querer para os meus irmãos. Toca na mente e nos corações todo pensamento de derrota, tribulação, perturbação, chúrias. Em nome de Jesus, toda tribulação na mente, em nome de Jesus Cristo, tristeza, angústia, aflição, mágoa, ressentimento, ódio, tristeza, angústia, chúrias, e a alegria do Espírito Santo seja conosco, em nome de Jesus. Que a alegria dos céus, do altos céus, venha sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um grande abraço. Compartilha com todos que você ama esta live, em nome de Jesus. Se faz sentido tudo que foi dito, compartilha, esparrama para o povo, prega o evangelho, fala para alguém que você ama, dá um telefonema, fala que Jesus ama e que você não está sozinho, que as pessoas que você ama não estão sozinhos. Deus está cuidando. Um grande abraço em nome de Jesus. Te amo, fica com Cristo. Uma semana de vitória, novo horizonte, um novo rumo em nome de Jesus.